Estamos de volta em mais um Pod Thai, o podcast da Thaísa Candela com H, 2S, acento no I e 2 L's no Candela. Mas pode me chamar de Thai porque é um pouquinho mais fácil, convenhamos. E hoje nós vamos conhecer a história por trás de diversos rótulos. Me acompanha aqui porque a lista é grande, tá? Engenheira de software formada em ciência da computação pela Unicamp, já trabalhou na Movile, no Google, na Amazon, atualmente é engenheira de software na Microsoft do Canadá, é moradora das terras geladas e uma das influenciadoras que eu tenho que ser muito sincera que eu mais respeito no Instagram, contando, vamos dizer assim, os bastidores do que é trabalhar nessas grandes big techs e como ela chegou lá. A Kari, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É a minha primeira vez no podcast, eu não sei, não tenho nem roupa para vestir, gente. Tá sendo uma grande emoção, um grande momento aqui. É isso aí, obrigada. Eu que agradeço, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito doida, né? A Kari veio visitar a família. Eu vim visitar a minha vovó. A vovozinha. Aí eu tava lá em Campinas, a Thaísa falou, vamos gravar um podcast. Daí eu falei, poxa, mas eu tô indo embora. Daqui, gente, eu vou sair daqui e ir pro Canadá. Tô indo direto pro aeroporto e voltar pro Canadá. Mas a Thaísa conseguiu encaixar tudo aqui, a gente tá gravando esse podcast. Eu fiquei muito feliz de ter dado certo. Tem coisa na vida que é encaixado certinho. Que ali, é né? do nada, né? Tem que ser na hora ali. Tem Então, que ser. tô realmente muito feliz de te receber aqui e ter a oportunidade de contar um pouco da sua história, da sua trajetória, dos seus aprendizados e tudo que a gente pode aprender a partir daquilo que você vivenciou. Então, já vou começar com uma pergunta. Vamos. Que é o que você queria ser quando você era criança? Ai, meu Deus, essa é muito boa, eu adoro responder essa pergunta. Legal. Ai, eu acho assim, né? Quando você é muito criança, eu gostava de dinheiro, gente. Falo mesmo. Eu gostava de dinheiro. Então, eu lembro que quando eu andava de ônibus com a minha avó, eu via o cobrador. Na época tinha cobrador ainda, né? Aí eu via o cobrador ficando com todo o dinheiro. Eu falava que eu queria ser cobradora de ônibus, porque ia ficar com todo o dinheiro. Mas daí a gente vai crescendo, a gente vê que o cobrador não fica com todo o dinheiro. Muito Só passa pela mão dele. tadinho do cobrador, né? E hoje em dia os cobradores nem dinheiro faz mais, porque não tem. Então, aí conforme eu fui crescendo um pouco mais, acho que conforme a gente tem uns 10 anos, assim, as pessoas começam a perguntar o que você quer ser quando crescer, começa a entrar naquela história de sonhos, assim, e daí eu gostava de ensinar, sempre gostei queria ser professora, comecei a gostar de matemática na escola, assim, e daí eu falava que queria ser professora de matemática, esse era o meu sonho. Legal. Até que um dia eu descobri que professor de matemática também ganha muito pouco. Eu falei, eu não quero ser pobre o resto da minha vida, gente, eu vou fazer alguma coisa que me dá dinheiro. Cheguei até a considerar ser médica, só que é muito difícil de passar no vestibular ou de pagar uma faculdade de medicina, né? Vamos tentar fazer outra coisa. Fui tentar fazer um técnico de informática, falei, bacana, acho que gostei o suficiente, não conseguia imaginar também outras coisas para se fazer. Resolvi estudar a ciência da computação, até porque não achava que aquilo ia ser a paixão da minha vida, mas eu sabia que dava dinheiro suficiente e eu sabia que também, hoje em dia, a computação está em tudo. Sabia que era muito mais fácil eu fazer computação e mudar de ideia e trabalhar com alguma coisa aplicada a outra área do que fazer qualquer outro curso. Fui fazer computação e aqui nós estamos hoje. Muito bom. Na busca pelo dinheiro. Na busca pelo dinheiro, é isso aí mesmo. Muito bom. E você já tinha alguém na sua família que tinha alguma formação ou trabalhava com tecnologia? Não. Na minha família ninguém fez faculdade, assim. Então, também, esse é um dos motivos que... Acho que é o principal motivo que me fez querer compartilhar conteúdo, né? Porque... eu falo busca pelo dinheiro mais pelo meme, pela brincadeira, mas a real é que eu sempre fui uma criança muito curiosa, então eu acho que quando eu era adolescente, assim, eu queria descobrir coisas no mundo, queria experimentar coisas diferentes, queria, por exemplo, estudar música, estudar línguas, estudar desenho, eu tinha amigos que faziam algumas coisas desse tipo, aula de dança, e eu não podia fazer nada porque não tinha dinheiro. Então eu via essa falta de dinheiro como uma limitação uma limitação para eu conhecer o mundo, sabe? Então, eu comecei a ver os estudos, consequentemente uma carreira, como uma forma de me possibilitar conhecer o mundo, assim. Então, foi tudo, eu tive que correr atrás de tudo sozinha, descobri eu não sabia nem o que era um vestibular, ninguém na minha família tinha prestado um vestibular, eu estudei em escolas muito fracas a vida inteira, tive que
correr atrás de tanta coisa, sabe? E não tinha ninguém para eu perguntar como que foi, assim, fazer um vestibular. Não tinha ninguém para perguntar como que eu escolhi uma carreira. Minha família escolhia a carreira que tinha, né? O que dava para fazer, assim. E eu tive algumas pessoas chaves, assim, que em alguns momentos me ajudaram muito. E foi, assim, foi muito inspirador. Foi o que mudou minha vida em alguns momentos. E daí eu falei, eu acho que eu quero compartilhar o que eu vivi para a Kari do passado, para pessoas que estão nessa situação, estão lá no ensino médio, estão no começo da faculdade, que foram os momentos que eu mais precisei de um aconselhamento. Eu acho que é um momento que, né, justamente você está entrando na fase adulta, você está precisando de um conselho de alguém, e eu não tinha ninguém para me aconselhar, assim, eu comecei a compartilhar conteúdo por causa disso. Muito legal isso que você fala sobre ser a pessoa que talvez você não teve, ou até que você encontrou em algum momento. Eu, particularmente, quando eu fui para as redes sociais, uma das coisas que eu mais queria, até como uma mulher na área de tecnologia, por exemplo, eu falo muito para as pessoas, olha, em diversos contextos eu era a única mulher de tecnologia. Exato. Ou mulher no cargo de liderança, e é muito comum a gente olhar para esse cenário e a gente falar assim, caraca, não acredito, eu sou a única, meu Deus, e você ficar chateado com aquilo e às vezes até desmotivado em ser. E eu sempre digo, se por um acaso você não tem uma referência para você se inspirar, que você seja essa referência. Exatamente. Eu lembro que quando eu estava considerando fazer ciência da computação, eu pensava isso, né? Eu não conhecia ninguém que fazia ciência da computação, mas a gente escuta muito por aí que a área de tecnologia é machista, né? Que não é coisa para mulher. Eu ouvia isso até de pessoas da minha família. Então eu me perguntava muito isso. Até que eu fui num evento na Unicamp e eu vi assistir uma palestra. Acho que você deve conhecer ela, Flávia Pisani, ela era do Cotuca, assisti uma palestra dela, que justamente ela contava, ela fez ciência da computação na Unicamp, depois entrou no doutorado, e ela estava contando a trajetória dela, sobre como ela veio de escola pública, e mesmo assim teve uma trajetória muito bacana na faculdade, fez um monte de coisa, estava no doutorado indo super bem na vida, assim, e eu pensei, olha, se ela pode, eu posso também. Eu saí dessa palestra e tinha mudado a minha vida, assim, eu pensei, sabe... Foi 30 minutos, 20 minutos dela falando ali pra mim que mudou a minha vida e eu pensei, por que não, sabe? E talvez ela nem tenha ideia do impacto que ela teve na sua vida. Eu já falei muitas vezes pra ela, toda vez que eu tem... encontro. Que bom, então essa informação chegou pra ela, mas sem dúvida você hoje faz isso por muitas pessoas que talvez você nem imagine, né? Nossa, é muito louco, assim, quando às vezes as pessoas me mandam mensagem no Instagram, assim, falando... eu tava em dúvida qual curso fazer. Acho que ontem mesmo eu recebi uma mensagem, assim. Tava em dúvida qual curso fazer, decidi fazer computação por sua causa, assim. Nossa, é muito maluco. Que responsabilidade, né? Dá medo, às vezes, dá medo. Muito bom. Então, você falou sobre essa pessoa como referência, mas vamos explorar um pouquinho mais a sua adolescência, entrando ali na juventude, né? Quais eram as suas principais características como uma adolescente? Você falou que era muito curiosa, então que queria fazer muitas coisas, mas de alguma forma existia uma limitação financeira, né? Que é um fato, né? Que nos afasta, às vezes, de muitas possibilidades de encontrar o nosso próprio talento. Porque se você não se expõe a determinadas coisas, você não sabe aquilo que você tem uma predisposição. Talvez aquilo que você tenha uma facilidade, né? Mas conta um pouquinho mais. Quem era a Kari, adolescente e criança? O que você gostava de fazer? Que você acredita que, de alguma forma, influencia em quem você é hoje? Boa pergunta. Deixa eu ver. Eu acho que a minha família foi muito legal em me dar muitos joguinhos de puzzle, muito quebra-cabeça. Até hoje eu sou apaixonada por quebra-cabeça. Tem uma coleção enorme, assim. Então, desde criança, muitos jogos que estimulavam a cabeça. Jogo da memória. Sabe aquele jogo de achar o Wall-E também? De achar... Nossa, aquilo ali, assim. Então, muito jogo que estimulava a cabeça, eu acho que foi me possibilitando... a desenvolver meu raciocínio abstrato, assim, que é muito importante quando você estuda matemática, quando você estuda computação. Quando eu estava na adolescência, eu tive professores muito bons de filosofia, que também vai abrindo a sua cabeça para algumas coisas. Apesar da minha família não ter muito dinheiro, eles nunca me negaram um livro. Então, legal. Também foi muito... Tem certas coisas que fazem diferença na nossa vida, né? Você leu bastante durante a adolescência? Eu gostava muito de ler, lia de tudo, assim. E quando eu morei no Japão, na minha infância, e mesmo no Japão, a minha mãe comprava livros importados do Brasil para eu continuar lendo português. Então,
Tem muitas coisas assim, que foram possibilitando. Assim, então, leitura, muitos jogos de raciocínio lógico e uma curiosidade muito grande de conhecer o mundo. Assim, eu acho que isso sempre foi marcante para mim. Assim. Legal. Qual que é a sua relação com a cultura japonesa? Você nasceu no Brasil? Eu nasci no Japão. Você nasceu no Japão? Nasci no Japão. Ok. A minha mãe foi imigrante. Minha mãe é brasileira, mas foi imigrante no Japão. Aí ela conheceu meu pai lá, casou com meu pai. Teve eu. Daí eles se separaram, ela voltou pro Brasil. Eu nunca vi esse meu pai biológico na vida. Inclusive, Você era bem bebezinho. eu tinha 1 ano. Mas daí depois ela casou de novo. Resolveu voltar pro Japão. E daí eu fiquei com a minha mãe lá dos 8 aos 12 anos no Japão. Então vivi uma parte significativa até da infância no Japão. Você foi alfabetizada no idioma também? Eu até aprendi japonês, mas eu sou nativa no português por ter vivido dos 1 aos 8 anos no Brasil, né? Legal. Você acredita que essa interação e esse contato com uma outra cultura que tem diferenças muito grandes, gritantes, né? Quando a gente fala até mesmo sobre o dia a dia, né? Não só sobre a sociedade, como ela se organiza, mas também as relações entre as pessoas são diferentes, né? A forma com que as pessoas se comportam. Eu não tenho tanto conhecimento, mas dos amigos que eu já tive interação, tinha até uma questão relacionada a como você trata as pessoas mais velhas, os níveis de hierarquia dentro das famílias e tal. Como você acredita que essa relação com uma outra cultura tão diferente possa ter contribuído para a sua jornada? Ai, meu Deus, é uma boa pergunta. Mas para mim foi um caso muito complicado. É uma coisa que eu até gosto bastante de falar no Instagram, assim, que ser imigrante é muito difícil. Então a minha família ia lá pro Japão, assim, porque no Brasil eles ganhavam R$100 por mês, assim. Então iam pro Japão para trabalhar 12 até mais horas por dia, carregando caixa em fábrica, para juntar um dinheirinho que seja para chegar no Brasil e conseguir comprar uma casa. Então, assim, eu não via meus pais. Eu ficava... E minha mãe ficava com medo de eu sair. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa. Eu passei 4 anos dentro de casa. Então, infelizmente, eu acho que eu não tive muito contato com a cultura, sabe? Não pode Eu acho que... tanto. Então, eu não sei se eu consegui vivenciar tanto a cultura do Japão, assim, a ponto de causar mudanças profundas no meu jeito de ser. Não acho, assim. Acho que é isso, mas eu acho que deixa a gente mais resiliente, né? Eu acho que justamente é igual a pandemia, assim, que a gente parece que ficou 2 anos sem viver a vida. Eu sinto que quando eu estava no Japão, passei 4 anos assim, sem viver a vida. Eu acho que isso contribuiu com a minha curiosidade de, e aí? Eu quero conhecer mais do mundo. Eu fiquei 4 anos num país do outro lado do mundo e não conheci quase nada do Japão. Então, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Essa minha vontade de eu quero estudar, quero ter... Eu mal ia para a escola direito, então quero estudar, quero vivenciar um mundo tão grande que ele é, assim, que eu não pude antes, assim. Excelente. A gente já vai chegar no ponto de onde você está hoje, que não é no Brasil, então imagino que tem alguma relação com essa experiência que você teve. Então, uma criança curiosa, uma criança que queria explorar o mundo e as possibilidades, e que também gostaria de ver a mudança social da sua família ali, né, num status social, para você ter mais possibilidades ali com dinheiros em mãos, né, vamos dizer assim. E aí você foi fazer um colégio técnico? Fui fazer um colégio técnico e eu tenho uma história bastante interessante antes do colégio técnico, legal. Inclusive, porque você estudou no Cutuca, né? E eu queria ter estudado no Cutuca. Só que é o que eu falei, assim, minha família, ninguém estudou muito, assim, então eu nem sabia que existia colégio técnico, gente. Eu nunca tinha ouvido falar, até que eu tinha 14 anos, que quando a gente tá na 8ª série, eu tava pensando o que eu queria fazer da minha vida. E até que algum dia, sem querer, na internet, eu descobri que existiam colégios técnicos. Fui procurar na região, descobri que tinha o Cutuca, tinha o Cotil, tinha outros colégios técnicos de ETEC. E foi aí que eu falei, quero muito estudar nessas escolas. Mas assim, eu descobri isso, era agosto da minha 8ª série. Eu estudei até não aguentar mais, mas mesmo assim, eu estudava em umas escolas meio fracas, eu nem sabia o que estudar, como estudar. Não tinha nenhuma mesa direito para estudar em casa, assim, então eu não consegui passar. E foi um ponto de virada também na minha vida, assim, de eu pensar, poxa, era uma oportunidade que eu queria de descobrir uma coisa que existe, um colégio técnico. Quero estudar uma coisa técnica, uma profissão, e não pude porque eu não descobri a tempo, sabe?
Então, desde então, eu acho que me mudou muito, porque eu sempre quis estar antenada de tudo, sempre pronta para qualquer oportunidade que eu descobrisse. Que se acontecesse de novo, de eu descobrir uma oportunidade hoje, eu ia conseguir pleitear ela amanhã, sabe? Eu acho que isso mudou muito a minha vida. Você contando essa história me faz lembrar de algo que eu acho que eu contei pouquíssimas vezes na minha vida. Uhum. Principalmente no Insta, eu acho que eu nunca cheguei a compartilhar. Mas eu também vim de escola pública, de escolas públicas relativamente fracas. E quando eu cheguei na 8ª série, eu também conheci essa possibilidade de um colégio técnico. E a minha ideia era, poxa, eu vou sair do ensino médio com uma profissão. Ou seja, a minha possibilidade de começar a ganhar dinheiro antes e poder ajudar em casa é maior. É mais rápido do que eu terminar uma graduação lá com uns 24, 25 anos para começar a ganhar dinheiro de fato, né? Então eu falei, colégio técnico é o que há, é o que eu quero fazer. E eu fui muito incentivada pelos meus professores. Tive professores que acreditaram muito em mim. Isso também foi uma virada de jogo para mim muito importante. Os professores fizeram muita diferença. Eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, na frente do meu colégio técnico, tinha um cursinho. E daí o cursinho dava algumas bolsas de cursinho para o pessoal do meu colégio técnico. E daí um professor meu foi lá, meu professor de português e professor de matemática, me indicaram para ganhar a bolsa no cursinho, assim, que também tudo faz muita diferença, né? Faz total. E aí eu passei, então, terminei a 8ª série e prestei não. Eu me inscrevi para prestar o ETVAV, que é a ETEC de Jundiaí. Nossa. Eu morava em Vinhedo na época. E a minha ideia estava toda para Jundiaí e São Paulo. Eu nem olhava para Campinas. E aí eu me inscrevi. No dia da prova, ninguém conseguiu me levar. Nossa. Nem meu tio foi chamado para trabalhar, meu pai foi chamado para trabalhar, meu irmão não podia me levar. Simplesmente não fui na prova. E eu me preparei. Preparei o ano todo para aquilo. E eu ia prestar técnica em administração. Fiquei arrasada. Era médio e técnico juntos. E eu acreditava que aquilo ia mudar minha vida. Vou entrar no colégio técnico e aí eu vou conseguir sair desse contexto onde eu estou inserida para conseguir chegar onde eu quero chegar. E aí eu não fui. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio numa escola pública. E foi uma experiência muito legal, fiz parte do Grêmio, enfim. Mas eu ainda estava extremamente chateada porque eu falei, acabou as minhas chances de sair desse contexto. E de mudar a minha vida e a vida da minha família. E aí no final daquele ano eu descobri o Cutuca, um professor chegou pra mim, era agosto do meu primeiro ano do ensino médio, um professor falou, Thaísa, você precisa prestar Cutuca. Daí eu, Cutuca quem, professor? Daí ele, não, é o colégio técnico da Unicamp. Daí eu falei, Unicamp? Falou Unicamp pra mim, eu já tremia, né? Porque eu falava assim, vestibular, vou estar disputando com gente que fez escola particular uma vida toda, ou seja, não existe possibilidades pra mim. E aí eu descobri que se eu entrasse, eu teria que voltar um ano. Fazer o primeiro ano do ensino médio de novo, porque o Cutuca não considera o primeiro ano de nenhuma escola, nem particular, nem pública. E aí eu fui prestar, estudei que nem louca, igual você comentou, assim, estudei que nem doida, assim, eu tinha 2 meses para estudar o suficiente, e felizmente eu passei. E eu lembro que eu peguei uma lista que o próprio Cutuca disponibilizava, que era das matérias que você tinha que estudar. Eu lembro dessa lista. E aí eu lembro que eu tinha uma de biologia, tinha tipo 30 itens, uma coisa assim. E aí eu fui riscando o que eu sabia. Aí eu risquei 1, risquei 2, e eu falei, ferrou. Porque eu não sabia mais nada, então assim... Eu sei exatamente qual que é essa sensação. Desesperador. E eu falei assim, olha, eu vou estudar o que der pra estudar, e eu acho que o que me salvou, eu tirei o necessário em física, o necessário em matemática, mas acho que o que me salvou foi a redação. Porque se eu tivesse errado uma menos ali em matemática e física, eu tinha sido completamente excluída, né? E aí eu consegui entrar em informática. Mas assim, me veio à mente assim, a sensação, na hora que você comentou, eu não sabia dessa parte da sua história, porque foi uma virada de chave, sabe? Eu tive que voltar um ano, né? Eu era mais velha que todo mundo, né? Eu olhava para as pessoas mais novas prestando vestibular e eu, tipo, muito mais velha que a galera, assim. Mas fez todo sentido, sabe? Mudou a minha vida, o Cutuca mudou a minha vida. Né? Eu sou muito grata, assim, a todas as portas e possibilidades que vieram posteriormente. E essa sensação que você comentou aí, eu senti na pele um pouquinho disso também. É nóis. Muito bom. E aí você entrou, então, em qual colégio técnico? Eu fui fazer o Polivalente de Americana.
Que é Legal. o Colégio Técnico de Americana. Você fez informática? Fiz informática. E aí, como que era a informática lá? Porque muita gente, muitas escolas oferecem informática numa vibe mais consertar computadores, né? Eu acho que é interessante essa história, assim, porque a gente tinha matéria de manutenção de computadores, mas a gente tinha também lógica de programação, a gente tinha orientação a objetos, a gente tinha uma engenharia de software, a gente tinha até que muitas matérias para você ser um desenvolvedor, assim. Legal. Só que é muito engraçado olhar em retrospecto, assim, porque eu lembro que eu saí sem saber programar nada. Eu saí Sério? 3 anos de técnico, eu sabia fazer um if, fazer um for e acabou. Eu sabia que era uma variável, um if e um for, era isso que eu sabia. E eu lembro que na época que eu saí até meio revoltada, que eu falava, meu técnico foi muito ruim, eu não aprendi nada, assim. E hoje, pensando, eu acho que não é culpa do técnico. Assim, de fato, era fraquinho, mas hoje eu sei que aprender programação não é o professor que te ensina, né? Eu acho que a gente tem muito, na educação tradicional, a gente está muito acostumado que o professor vai te ensinar tudo e você decora o que o professor fala, você anota no caderno, depois você repete no dia da prova. E não é assim que é programar, né? É muito mais complexo do que isso, você tem que correr atrás, você tem que ir praticar. E eu não tinha maturidade para entender isso, sabe? Eu não me sinto culpada porque eu acho que foi um Sim. aprendizado, acho que faz parte, mas eu acho que eu simplesmente não tinha maturidade para aprender programação com 15 anos. Não sabia estudar, não sabia nada, tinha estudado só em escolas muito fracas, assim. Eu nunca nem tinha feito lição de casa, os professores não... Eu lembro que eu estudava, no meu técnico, gente, eu chegava às 6 horas da manhã na escola, alguém falava, você estudou para prova? E eu falava, tem prova? E daí eu pegava o livro na biblioteca que eu nem tinha, eu estudava, virava o livro ali na hora e fazia a prova. Então, assim, eu não tinha maturidade nenhuma para estudar. Eu não sei nem como que eu passei no vestibular, gente. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí você terminou o colégio técnico, você chegou a fazer cursinho e depois entrou na Unicamp, foi isso? Não, o meu professor me indicou para fazer cursinho noturno no meu 3º ano do ensino médio. Ah, Então, eu ia legal. para o colégio técnico de dia, super puxado, né? Das 6 da manhã até as 4 da tarde. Aí, descansava um pouquinho, jantava, das 7 às 11 eu tinha aula no cursinho. E, ai, gente, eu não sei como, assim, como eu falei, eu não tinha menor maturidade para estudar, eu não sabia estudar, nunca tinha estudado nada difícil na vida, mas eu acho que, como eu falei, vem desde lá de trás a minha vontade de estudar muito, eu sempre quis tanto estudar e só estudava em escola fraca e eu acho que eu via na Unicamp, eu queria muito passar na Unicamp, como uma grande oportunidade da minha vida de estudar e ter uma profissão e conhecer gente, uma universidade gigante, né? A Unicamp tem 30 mil alunos só no campus de Campinas. Então eu falava, eu quero estar lá para conhecer 30 mil pessoas. E não sei de onde que veio uma vontade ali. E mesmo assim eu passei raspando. A nota de corte foi 51 pontos na primeira fase e eu fiz 51 pontos. E eu entrei ali por último, mas eu entrei. Caramba. Exatamente. E você não prestou para outras universidades? Olha, eu cheguei a fazer Unesp porque a inscrição era de graça, eu acho. Fiz Enem porque também era de graça. Mas eu nem quis fazer FUVEST, que é a USP, assim, porque eu achava na minha cabeça a USP é a maior universidade do Brasil, a maior universidade da América Latina. Eu nunca que eu vou passar, eu nem quis fazer vestibular. Olha. Mas eu acho que eu fiz certo, porque eu lembro que eu falava, eu vou passar na Unicamp. E daí eu estudei a prova da Unicamp. Você focou, né? Eu fiz 20 anos de prova de Unicamp, eu não tô brincando, assim. Eu até achei na casa, tava olhando na casa da minha avó, achei meus livros, assim. Eu tinha imprimido muitos anos de prova antiga da Unicamp e foi ali que eu foquei e foi, como acabei de falar, como eu passei raspando, eu acho que eu fiz certo, assim. Se eu tivesse focado na USP um pouquinho, eu acho que não teria ido tão bem na Unicamp. Eu costumo dizer que vestibular não é necessariamente o conhecimento que você tem, mas aprender a fazer o vestibular. Exatamente. Porque ele tem um molde, ele tem um jeitinho, né? Eu acho que também foi um ponto de virada, assim, fazer o vestibular pra mim, que eu aprendi, assim, que, sei lá, a sensação que eu tenho hoje é que, dada a minha situação ali, que não tinha a menor condição de passar no vestibular, e conseguir passar no curso tão concorrido, me deu muita motivação, assim, de eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, desde que eu saiba fazer. Eu sou capaz. Eu acho, não a questão de eu sou foda, mas no sentido de que a gente acha que você precisa ser muito inteligente para passar no vestibular, mas a sensação que me deu ali, eu acho que é o que eu acredito até hoje, é que você não precisa ser super inteligente em matéria, você precisa saber fazer o vestibular. E eu acho que é isso que ficou na minha cabeça até hoje, sabe? Aí na hora de eu procurar emprego, não é você ser um bom profissional, é você saber fazer uma entrevista, é você saber fazer um currículo e, enfim. Hoje eu tenho a sensação de que se eu descobrir como eu faço alguma coisa, eu acho que eu consigo, assim.
tem uma estrutura. É. Eu acho que isso é muito legal, né? E eu particularmente acredito muito que todos nós, pelo menos é o que eu acredito, somos capazes de aprender qualquer coisa desde que a gente tenha tempo suficiente. Isso pode variar daquilo que a gente quer aprender ou não. As pessoas podem ter mais facilidade e outras menos. Mas com o tempo suficiente a gente consegue aprender. E se a gente estiver também exposto a, de certa forma, alguma estrutura que nos ajude a chegar lá. Né? Eu particularmente acredito que todos nós somos capazes. Mas é muito difícil a gente acreditar até a gente conseguir conquistar alguma coisa. Você nunca conquistou nada. Você nunca passou em nada. Você nunca teve esse gostinho de tipo, caraca, Deu tipo, certo. Deu certo. E aí, como que você vai acreditar, né? E aí a gente começa nessa busca por, eu preciso de pelo menos uma aprovação, né? Quando eu passei no Cutuca, eu nem queria prestar também a prova. Falei pra minha mãe de todas as formas, falei assim, eu não quero receber mais um não na minha vida, sabe? Porque dói. Dói você ficar recebendo um monte de não, você não tem possibilidade pra nada, você não faz nada, você não tem dinheiro pra nada, você fala, poxa, mais um não? Né? E aí eu cheguei aos 15, 16 anos pra minha mãe e falei assim, não vou prestar. Minha mãe falou assim, você vai. Porque o não você já tem. Ela disse, eu não concordo com essa frase para aplicação em todas as coisas, mas nesse caso fez muito sentido. Porque se eu não prestasse, eu já tinha um não do Cutuca. Mas se eu prestasse, existia uma chance mínima, muito pequena, de eu receber certo. um sim. Né? E eu me expus a essa possibilidade de receber um sim, e o sim veio. E a partir dali, eu tive uma sensação muito semelhante ao que você está descrevendo. Eu falei assim, opa, peraí que o primeiro sim veio. Agora a gente vai ter que sair correndo desesperadamente pelos próximos. E uma outra coisa também que eu percebi é que quando você começa a analisar, eu acho que tudo é possível. Só que você tem que analisar também se você quer passar pelo perrengue de correr atrás daquilo. Imagine assim que eu falo, eu quero ser astronauta da NASA. Aí eu vou lá e descubro como que outros astronautas fizeram. Mas será que eu quero passar por esse trabalho? Eu não gostaria, não. Uma coisa que eu sempre falo, eu conheci uma moça que ela era piloto de avião. E daí eu achei tão bacana, eu falei, gente, eu queria muito ser piloto de avião, mas eu tô afim de passar pelas infinitas horas de voo que essa galera tem que fazer? Não tô, então não vou ser piloto de avião. Eu acho que isso é válido também. Eu só quero estar lá em cima, pilotando, e tipo, só o resultado final e não todo o trajeto pra chegar até lá. Exato, então coisa assim, mesmo sabendo, eu acho que até conseguiria, mas eu acho que eu não tô afim de passar pelos anos e anos de treinamento de piloto. Excelente. E aí você entrou então na Unicamp. O único curso que você colocou lá, qual foi a segunda opção? Eu acho que eu coloquei mesmo que o seu, eu coloquei matemática. Cursão. Legal. Então você colocou tudo muito relacionado ali. A tecnologia, a matemática, exatas de maneira geral. Eu acho que era o que eu imaginava fazendo, assim, eu acho que eu não conseguia imaginar fazendo muitas outras coisas. E como que foi a partir dali? Eu particularmente costumo dizer que o vestibular é a prova mais fácil que você tem pelos próximos. Foi muito complicado, gente. Como eu falei, eu não sabia estudar. E é tanta coisa que muda. Eu fui sair de casa para morar em Campinas, para morar perto da Unicamp, para poder estudar na Unicamp. E aí eu comecei a ficar preocupada com dinheiro, porque morar em Barão Geraldo, ali perto da Unicamp, é muito caro, eu não tinha dinheiro, gente, era muita pressão. Eu lembro que as primeiras provas eu ainda estava motivada, estava bem, mas conforme vai aparecendo outros problemas da vida, e não era nem questão só de estudo, sabe? Outros problemas pessoais que eu comecei a ter, pelo menos da vida que eu estava vivendo, eu comecei a ir mal, assim. Foi muito difícil e como eu falei, eu fiz 3 anos de técnico e não aprendi a programar, então eu entrei na faculdade e continuei sofrendo com programação. Por muito tempo eu pensava, devia ter feito outro curso. Eu tinha uma amiga que estava fazendo enfermagem, e daí eu lembro que eu conversava muito com ela, eu considerava muito trocar para enfermagem. Considerei muito, chegou uma hora que eu considerei trocar para estatística, que eu brinco até porque meu marido se formou em estatística. Eu falo, quase que eu te conheci lá, assim. E eu tentei trocar para estatística, não deixaram. Mas se tivessem aprovado, eu não teria me formado em ciência da computação, porque eu tentei. Mas foi muito difícil. Eu tentei muito tempo trocar de curso, porque eu achava que não sabia programar, então o que eu estou fazendo? E eu acho que ciência da computação, eu acho que é um dos cursos mais difíceis que tem. Eu falo, porque quando você faz, por exemplo, medicina, você não chega no primeiro ano e o seu amigo fala...
eu operei o joelho do meu avô nesse final de semana. Mas se você chega num curso de computação, vai ter sempre um monte de filho da mãe que vai chegar e falar assim, eu fiz um aplicativo, nossa, vendi minha startup, sempre, nossa, fala se não tem. Muito chato. E daí você se sente um lixo, porque você tem lá 18 anos, você tá aprendendo a escrever uma variável, mas tem gente já vendendo sua startup, assim. É muito desmotivador. Literalmente, né? Vendendo sua startup, literalmente. É muito desmotivador. Então, por muito tempo que eu desisti do curso, até que... E eu achava que eu não era capaz, assim. Até que quando eu estava no meu 4º ano da faculdade, eu fui fazer um curso, assim, de JavaScript num lugar que estava oferecendo de graça. Eu falei, vou fazer. E eu falei, gente, é muito fácil fazer isso. Eu falei, beleza, aprendi, agora eu vou fazer. E a partir dali comecei a gostar do curso, gente, no meu 4º ano de faculdade. Isso porque, olha que interessante, o fácil que você diz, não necessariamente é fácil, mas perto das dificuldades que você tinha enfrentado nas matérias dentro da graduação, né, de ser exposta ali a algoritmos, a estrutura de dados, as matérias de exatas, de álgebra linear, cálculo e tudo mais, talvez comparativamente naquele momento para você soava muito mais fácil. Era porque a educação tradicional que a gente está acostumado, né? Estudar cálculo, você vai lá, escuta o que o professor está falando, abre o livro, faz exercício, enquanto que programação é um paradigma completamente diferente de você estudar, né? Eu ficava tentando fazer exercício de programação, mas não é exatamente isso que vai te ajudar a desenvolver um aplicativo. Você só vai aprender a fazer um aplicativo fazendo um aplicativo, e demorou muito para mim entender isso, sabia? De novo, é falta de alguém chegar para mim e falar isso. Isso que eu conversava com muita gente, assim, e mesmo assim não era claro para mim. Eu queria muito que tivesse alguém falando algumas coisas desse tipo para mim. E daí, conforme eu fui chegando perto do final da graduação, sempre tive muito essa vontade de chegar e falar para alguém, falar para pessoas mais novas o que as respostas das perguntas que eu tinha. E daí foi que ano passado eu resolvi virar influencer. Para compartilhar com as pessoas exatamente aquelas perguntas, as respostas para as perguntas que você tinha. Porque isso que você está falando é tão precioso. Muitas pessoas que decidiram, às vezes, fazer a graduação um pouco mais tarde, eu ouvi isso de algumas delas, começaram uma graduação, não terminaram, depois, mais tarde, resolveram fazer. Muitas delas chegam pra mim e falam assim, eu tinha mais maturidade pra conseguir aproveitar a graduação. Uhum. Então isso que você tá falando é interessante. Se a gente, de alguma forma, quando entra na graduação lá aos 18, 19 anos, a gente não tem a estrutura, claro que ao longo do tempo você pode ir desenvolvendo e alguma coisa ser esse insight game changer, né, que realmente vai mudar o jogo, mas saber aproveitar a graduação é algo que você precisa aprender. Total. Porque são tantas as possibilidades, até falando da Unicamp, que a gente tem bastante conhecimento de como ela funciona, né? Acho que a gente não pode falar sobre outras graduações, outras universidades, mas tem muita coisa rolando ao mesmo tempo na Unicamp. Você pode fazer, sei lá, eu fiz aula de hebraico, eu fiz aula de espanhol, tipo, e era parte da graduação. Sim. Então, você tem 1 milhão de possibilidades, mas se você não souber aproveitar, você talvez termine e você olha pra trás e fala, eita caramba, tipo, eu podia ter feito muito mais coisa pra deixar o meu currículo mais interessante, pra ter aproveitado mais, pra ter aprendido mais, pra ter construído algo um pouco mais robusto, né, do que eu construí até aqui. Então, e, por exemplo, no meu ensino médio, eu só queria fazer as matérias para passar, né? Como eu falei, chegava no dia da prova e estudar no dia da prova mesmo. E daí eu continuei seguindo isso quando eu entrei na faculdade. Só quando eu estava assim no meu 3º ano, tudo bem que daí já estava mais acostumada com o ambiente, com estudar, eu comecei a perceber que as matérias não eram só para passar. Eu comecei a perceber que tinha um conhecimento muito grande ali, que eu estava completamente ignorando só para passar nas provas. E a minha graduação foi completamente outra depois que eu comecei a ter maturidade de levar a faculdade seriamente, assim, de falar, de estar lá para aprender e não para passar. Teve alguma situação específica que você percebe que foi, assim, a virada de chave pra você? Eu acho que as pessoas também ajudam muito, assim. Eu acho que no começo eu não conseguia me dar muito bem com os meus colegas. Eu acho que isso fez muita diferença, assim. Eu acho que eu tinha muita dificuldade de me conectar com as pessoas no começo. Eu acho que eu vim de um ambiente mais simples e muita gente, né,
vem de um ambiente muito mais chique do que o meu, vamos colocar assim, e daí eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não tinha os mesmos assuntos do que elas, as pessoas falavam de viagem, as pessoas falavam de música e eu não entendia nada. Elas voltavam das férias e tinham ido pra Disney, e aí a gente ficava... Não sei se você passou por isso, mas eu ficava tipo... eu ajudei minha mãe a limpar a casa, tipo, isso. Então, eu acho que no começo eu não consegui ter as amizades certas, assim, não que as pessoas eram bagunceiras ou desleixadas, mas eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não sabia as dificuldades que elas tinham a partir do momento que eu comecei a ter amigos mesmo e ver que eles também sofrem com as matérias, mas que eles se dedicam e que eles fazem o melhor deles para passar nas matérias, mas também para aprender. Você começa a querer ter essa vontade também, esse gosto pela graduação. Antes eu estava lá meio perdida, caí de paraquedas na Unicamp, não sabia o que estava fazendo, o que dá enfoque, onde eu focar minhas energias. Mas conforme eu fui criando amigos e que eu achava que estavam indo no caminho certo e comecei a me juntar a eles, assim, eu acho que me ajudou muito. As assim. boas companhias. As boas companhias. Muito bom. E como que você foi parar no Google? Ai, como foi parar no Google? Eu acho que exatamente, assim, as boas companhias. Porque eu nem sabia, eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que Google, Microsoft, Amazon e afins contratam estagiários, ainda mais no Brasil. E eu também não sabia. Até que um dia a Microsoft veio fazer uma palestra na Unicamp, recrutando estagiário, recrutando funcionário, assim. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Nem vou. E daí eu tava passando no corredor, assim, e vi meus amigos da minha turma indo lá na palestra, com o currículo na mão para entregar. Eu falei, o que você vai fazer? Aí a pessoa, eu vou entregar o currículo. Eu falei, pra quê? Você não vai passar? Mas eu falava, gente, pessoas que eu amo de coração. Se alguém estiver assistindo, eu amo vocês, assim. Mas eu falava de coração, o que vocês vão fazer lá? E daí, não é que as pessoas passaram? Aí eu falei que se elas conseguem, eu também consigo. Aí no ano seguinte eu fui lá, entreguei meu currículo e passei. Eu tô encurtando a história bastante, né? Mas justamente, daí eu falei, se elas conseguem, eu acho que eu também tenho possibilidade de conseguir. Legal. Conversei com elas com cuidado depois, e conversei com vários amigos meus que tinham ido, perguntei como que eles estudaram e tudo mais. Dicas. Você pega dicas, você estuda, ralei muito assim pra estudar e deu certo. Apliquei para estágio no Google, apliquei estágio na Microsoft, passei lá. Apliquei para estágio no Facebook também, mas não passei no Facebook, mas passei estágio na Microsoft e no Google. Depois, não deu para fazer estágio na Microsoft porque deu a época da pandemia. Mas depois eles trocaram para mim para uma oferta de full-time, né, efetivo. Foi aí que eu fui para a Microsoft em fevereiro de 2021. Vai fazer 2 anos daqui a pouquinho. Vai fazer 2 anos. Então você entrou como estagiária no Google. Vamos fazer a cronologia. A linha do tempo. Então, assim, vamos lá. Maio de 2019, eu apliquei para todos esses processos seletivos, Google, Microsoft, Facebook. Recebi a oferta do Google e da Microsoft para fazer estágio. Uhum. Em dezembro de 2019, eu fui fazer estágio no Google. Voltei do estágio em março de 2020, que nós sabemos o que tem ali. Você foi para BH? Fui para BH. Você foi morar em BH? Fui morar. Eles pagam moradia, comida, uma delícia, gente. Muitas regalias. Muito chique. Muito chique. Muito chique. E aí, só para compartilhar com as pessoas, o Google de BH, é lá que fica o time principal de desenvolvimento do Google Search. É um dos. Porque o tem Google Search Israel é tão grande também. né? Tem muito em Mountain View também, que é a Califórnia. Mas é um dos principais, sim. Um dos principais, um time bem representativo lá, né? É. E muitas pessoas não sabem que tem esse escritório. Até a história do escritório estar aqui no Brasil, ela é bem legal. Do Berthier, que ele tinha criado um algoritmo de busca. E aí a galera do Google o conheceu e ele não queria sair do Brasil. E aí resolveram então criar esse escritório lá no Google de BH. É um professor da UFMG, o Berthier, que é um dos grandes nomes do mundo de recuperação de informação, que é essa área que o Google usa para buscar informação. E foi aí que fizeram um escritório no Google. O escritório é lindo lá. Muito bonito, gente. E você chegou a trabalhar em qual projeto? Eu trabalhei no Google Search mesmo. Eu trabalhava num time que testava a qualidade das buscas. Então, quando você procura lá caneca, vê se tá vendo umas canecas boas, pelo menos. Era isso daí que eu trabalhava. Legal. E aí, você ficou quanto tempo lá?
Fiquei 3 meses de estágio. 3 meses de estágio. Porque daí, você pode escolher até 6 meses. Só que eu só tinha 6 meses para estagiar. Aí eu tive que fazer, olha só o first world problem, né? Eu tive que fazer só 3 meses de estágio no Google, porque eu ia fazer mais 3 meses de estágio na Microsoft depois. E eu só tinha 6 meses para estagiar. Ai, que triste. Que difícil essa vida, né? E, ai, gente, entendeu? É por isso que eu ralei no vestibular, pra ter esse tipo de problema. Eu lembro que teve uma época que eu tava muito indecisa do que fazer, se eu ia pro Google, se eu ia pra Microsoft, quando. E eu falei pra minha orientadora isso, ela falou: se tá difícil de escolher, é porque você tem um problema bom, assim. Porque se fosse uma opção ruim, uma boa, era fácil escolher. Uhum. Excelente, não, sem dúvida. E isso é uma coisa, vai soar polêmico que eu vou falar agora, mas querendo ou não, entrar nessas grandes universidades, como USP, como Unicamp e várias outras, te dá uma possibilidade e um passe livre para entrar nessas big techs também de uma forma muito mais facilitada, convenhamos, né? Isso é uma... É polêmica, é complicado, porque muita gente me pergunta isso, né? Muita gente me segue porque sonha em trabalhar nessas empresas e as pessoas perguntam. E eu lembro que quando eu comecei a ser blogueira, eu não sabia muito bem a resposta. E eu fui estudar bastante sobre isso, ler bastante sobre isso. E eu acho que a resposta que eu tenho hoje é que importa, faz diferença, te ajuda, mas não é uma ajuda grande o suficiente que você não consiga compensar com outras coisas. Excelente. Eu acho que essa é a minha resposta hoje em dia. Eu acho assim que se essas empresas pudessem, eles só contratariam gente de Harvard, mas eles não podem. Então eles vão contratando outras pessoas baseado em outros critérios. Quando eu digo facilitado, eu nem digo de você se aplicar para uma vaga. Não tô te corrigindo, não. Não, claro. Pode corrigir também, não tem problema. Você trabalha nessas big techs. Acho que a sua opinião, ela tem um peso muito legal, porque você tá lá e você convive com pessoas que tiveram trajetórias e você consegue balizar por isso. Quando eu digo facilitado, eu digo porque essas universidades, essas big techs vão dentro da universidade buscar essas pessoas. Eu lembro que quando eu estava lá, principalmente para estágio, o curso... Uma recrutadora do Google de BH entrou em contato comigo, eu estava num evento do GDG, né, que é um programa do Google. Eu fui lá em BH, fiz uma palestra e aí essa recrutadora, que hoje é minha amiga, falou, você tem super a ver com a empresa e tal. E matemática aplicada, que era meu curso, não fazia parte dos cursos que eles olhavam para convidar para aquele jantar que acontece no Hotel Vitória. Né? E aí eu lembro que ela conseguiu incluir o curso de matemática aplicada, porque era só engenharia da computação e ciência da computação, e eu fui nesse jantar e comecei o processo ali para entrar no Google nessa época. Então, quando eu falo sobre essa facilidade, eu me refiro às universidades irem dentro da universidade para buscar essa galera, né? Que eu sei que tem diversas outras faculdades das quais isso não acontece. Se você quiser, você pode ir diretamente, mas a universidade não vai lá dentro buscar você, sabe? Isso é verdade. Mas eu acho que tem, e só para deixar claro pro pessoal, assim, eu acho que tem muito mais a ver, porque o que eles procuram muito para alguém recém-formado, estagiário, é uns fundamentos super teóricos da computação. Eles querem saber se você é bom de matemática, se você é bom de lógica, estrutura de dados, análise de algoritmo, sistemas distribuídos, redes, tantas outras coisas importantes da computação. E essas faculdades, elas são bastante teóricas, têm uma carga pesada de teoria, então eu acho que, de fato, faz sentido eles irem, assim, tipo, tem suas razões. Legal. Google voltou 3 meses na Microsoft. Não fui, porque era março de 2020. O mundo acabou. O mundo acabou. E, foi muito triste essa fase da minha vida, gente, porque eu tava... porque uma coisa que eu não contei é que por que eu fui aplicar o processo seletivo dessas empresas e por que para estágio, sendo que eu estava quase me formando? Legal. Porque eu ia fazer mestrado. O sonho da minha vida, gente, era fazer mestrado. Continuar na área acadêmica. Eu queria estudar, porque... E eu acho que eu entrei na Unicamp e foi tão bom, assim, que eu falei, eu quero ficar aqui para sempre. Eu quero continuar na área acadêmica para sempre. E então eu queria fazer esses estágios para juntar dinheiro, para poder fazer pós-graduação tranquilamente. E daí nisso eu estava aplicando para fazer mestrado, inclusive, no Canadá. Apliquei para várias universidades no Canadá e eu estava esperando resposta nessa época. Só que daí deu março de 2020, todo mundo sabe, como eu falei, o mundo acabou. Eles não estavam aceitando alunos internacionais, minhas aplicações foram recusadas e eu jurava que eu ia passar, assim.
E nisso também não rolou o estágio na Microsoft, que o estágio na Microsoft acontece nos Estados Unidos, em Seattle, então você ganha em dólar americano e é muito dinheiro, você volta cheio da grana. Então, assim, não fiquei cheia da grana. Não fiquei com o mestrado, fiquei muito triste. Eu literalmente entrei em depressão, gente. Eu lembro que essa época da minha vida foi muito difícil, assim. Eu falava para meus amigos, as coisas, tudo de errado acontece comigo. Que eu tinha tentado tantas coisas, assim, fora esses 2 casos, assim, várias outras coisas que eu tinha tentado, planos B, C, D, F, G, tudo tinha dado errado. E eu comecei a ficar bem mal, assim, que eu comecei a achar que nada na minha vida mais ia dar certo. Foi bem difícil. E foi aí que eu falei, a minha opção que eu tinha aberto era fazer mestrado na Unicamp mesmo. Só que eu já tinha feito 5 anos de iniciação científica, que eu gostei muito. Uhum. Fiz 5 anos de iniciação científica na Unicamp e eu falei, eu não aguento mais ficar na Unicamp, fazer pesquisa na Unicamp. E queria conhecer outras coisas do mundo, como eu falei, assim. E até cogitei fazer mestrado na USP, mas os professores acho que não estavam me respondendo direito, era começo de pandemia, Sim. uma coisa meio doida, assim. Aí eu falei, quer saber? Eu gostei até da minha experiência no Google. Vou voltar para a indústria. Até tentei voltar para o Google, mas eles também falaram, a gente não está contratando agora por causa da pandemia. E daí eu fui para Amazon. Foi aí que eu fui para Amazon. Fiquei 6 meses na Amazon. Foi tranquilo passar na Amazon? Porque você já não estava mais prestando como estágio, né? Aí eu fui para full time, foi para efetivo mesmo. Mas é o que eu sempre falo, a entrevista dessas empresas é tudo mais ou menos parecido, né? E daí eu já estava acostumada lá do ritmo do Google, estudei mais um pouquinho, mas foi acho que até tranquilo de conseguir passar. Nunca é fácil, né? Mas assim, fiz ali meu estudo, estava sem nada para fazer na minha casa, tinha me formado já. E fiquei lá, estudei, passei na Amazon. Aí, quando eu tava com 6 meses de Amazon, assim, um pouquinho menos, na verdade, a Microsoft perguntou se eu queria vir pro Canadá, como efetivo dessa vez. Aí eu falei assim... Eu lembro que eu não queria sair do Brasil, nunca tive vontade de sair do Brasil. Mas eu não tava gostando do meu trabalho na Amazon, não me dei bem, assim, com muitas coisas lá. E eu não queria sair, assim, porque eu tinha meu namorado aqui no Brasil, mas aí eu lembro que ele falou pra mim se eu fosse você, eu ia. Aí eu falei, então tá bom. E você vai também. Aí ele tava fazendo mestrado no Brasil. Eita. E daí, eu lembro que a gente tinha decidido separar até, mas daí eu até falei pra ele, olha, eu sei aplicar pra fazer mestrado no Canadá, porque eu fiz isso. Não deu certo, mas eu sei fazer. Uhum. Sei como que funciona o processo seletivo, sei escrever carta de tudo, assim. Falei, eu te ensino, quer fazer? E não foi muito sofrido para ele, porque ele já estava ele estava estagiando e estava fazendo mestrado, foi muito difícil para ele, mesmo assim ele topou o desafio ali. Caramba. E deu certo. Aí ele passou na UBC, que assim, é a segunda maior universidade do Canadá, tá fazendo mestrado em estatística, com genômica, né? Super chique, assim. E tá lá comigo, foi comigo. Aí a Microsoft pagou tudo, também a passagem dele e tudo mais, e foi comigo. Caramba! Então, no fim das contas, o que tava dando tudo errado passou a dar super certo. A partir do momento que... Desculpa. Gente, desculpa. Desculpa. Não, tudo bem. Desculpa. É que chegou um momento muito importante aqui do nosso podcast. Por favor, produção. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? O que está acontecendo? O que tá acontecendo? Kari, uma pausa rápida aqui na nossa conversa, porque eu quero te eu falo demais presentear. Ai, o que é isso aqui? Por favor, se puder gente, abrir. É muito chique, que até combina com a paleta de cores, gente. Um dia eu quero ser marqueteira igual essa mulher. Marqueteira. Com todo respeito, gente, Claro. que fala marqueteiro como coisa ruim, mas, ai, meu Deus do céu, um chapéu chique. Um chapéu chique. Gente, eu nunca usei um chapéu. É a Obrigada. primeira oportunidade, vamos. Como que funciona? Aí eu consigo te dar um abraço aqui? Depois eu te dou. Claro, pode tirar o fone. Peraí, deixa eu- Vamos ver como você vai ficar com esse Nossa, chapéu. é... Momento Qual bagunça que do é Podtime. o lado certo? A Isso parte aqui é menor pra frente. Tá. Meu Deus do céu. Nossa. Fiquei estileira. Ficou muito estilosa.
Ficou muito estilosa. Deixa eu te mostrar aqui no meu celular, peraí. Meu Deus do céu. Gente, eu acho que eu tô vendo ali na telinha. Ai, meu Deus, olha só, até que fica bacana. Que chique. Produção, se puder tirar aqui a caixinha, por favor, pra gente. Opa, deixa eu pegar a tampinha aqui. Ai, eu fiz bagunça, né? Foi mal. Não, é o momento bagunça do Podtai, tá tudo certo, Muito... é isso Nossa, mesmo. eu adorei, obrigada. Ficou linda. Eu vou aproveitar e pôr o meu também. Vamos pra todo mundo gente de ficar- chapéu. É. Assim, a partir de agora é outro nível de conversa, entendeu? Muito mais estiloso aqui. A Kari, além de ser um momento de te presentear com um chapéu que, assim, tem vários modelos de chapéus que existem, né? Esse é o modelo Fedora. Aham. Não é por conta do Linux. Do Linux. É o contrário. assim. Não pode ser por conta do Linux. Além de ser um momento de te presentear com o Fedora, que eu acreditei que ia super combinar com você, de aba curtinha, essa aí é uma aba diferente. Em geral, é? eu costumo dar de presente as abas mais longas, mas eu acreditei que pra você ia fazer muito mais sentido esse. Eu gostei. Obrigada. Ele Tem é muito bom gosto. da minha linha de chapéus, da minha marca, tá? E você já tinha assistido do Charles, então você deve lembrar de um momento... Eu imaginei que isso ia acontecer, eu já esqueci. Um momento de honra. Então, mais do que te presentear, sem dúvida que é algo super importante pra você levar o chapéuzinho lá para as terras geladas canadenses, né? E se lembrar dessa experiência aqui no Podtai, é você escolher uma pessoa para quem você tira o chapéu. Então, você mencionou várias pessoas que foram muito importantes na sua trajetória para você chegar até aqui, mas teve uma pessoa que merece esse momento de honra? Ah, meu Deus, eu vou chorar. Tem tanta gente, assim, dá pra tirar 20 chapéus. Não posso tirar o seu também. Ai, tanta gente, tanta gente. Eu acho que a primeira pessoa... Tipo, tem muitas pessoas, mas eu acho que a pessoa que veio, assim, mais de cara quando você falou é a minha orientadora, Dona Sandra Ávila, da Unicamp. É que eu tive 3 orientadores mas a Sandra foi a mais recente. Eu acho que ela me ajudou muito, assim, no meu desenvolvimento profissional e pessoal, tudo mais, assim. Eu lembro que ela era um amor de pessoa também. Foi ela que me falou, se você tá com muita dificuldade de escolher, porque você tem escolhas boas na vida. E ela que me falava muito... Ela me apoiava para tudo que eu queria fazer. E foi uma mãezona, assim, de Unicamp. Ela ia ser minha orientadora do mestrado. Eu até comecei a fazer mestrado com ela, assim. E depois eu falei pra ela, não aguento. Eu tava com depressão na época lá. Eu tive que falar pra ela, não vai rolar. E ela foi muito apoiadora, assim. A gente tava com um artigo para ser publicado. Tava, assim, quase saindo. E não falei, eu vou ter que deixar de lado, assim. E ela me apoiou muito, assim. Eu acho que... até hoje eu sinto muita falta de trabalhar com ela. Foi uma grande chefe para mim. E é isso, assim. Acho que a Dona Sandra, uma mulher incrível, gente. Ela trabalha com inteligência artificial. E com ela eu estudava pornografia. E daí eu lembro que, assim, era muito bom, assim. 2 mulheres da computação, né? Que é uma área que as pessoas dizem que é tão machista. A gente falava, vamos estudar pornô. A gente levava pôster nos congressos com um monte de pornozão, assim, e eu gostava muito de causar com ela, foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Sandra Ávila. Se não me engano, a gente fez uma conferência chamada Data Fest, que aconteceu dentro da Unicamp. Provavelmente que a gente utilizou o centro de convenções, a gente conseguiu uma parceria com eles. Eu tive a oportunidade de organizar 2 edições do Data Fest, e em uma delas ela foi uma das palestrantes. Levou um conteúdo de inteligência artificial, assim, errado, assim, um dos mais complexos de toda a conferência. Então, tiramos o nosso chapéu. Tiramos o nosso chapéu para Dona Sandra. Eu chamo ela de Dona Sandra. Sandra. Ela acha engraçado que eu chamo ela de Dona Sandra. Muito bom, muito bom. Então, Dona Sandra recebeu o nosso momento de honra aqui, que foi uma pessoa importante na sua trajetória. E já vamos aproveitar e conectar com outro ponto, que é... Ok, você foi para o Canadá. Fui pro Canadá. Foi apoiado pela Dona Sandra. E estou indo hoje de novo. Tá voltando de novo. Por que o Canadá? Porque é onde me chamaram para trabalhar. É o que tem, minha filha. Ótima resposta. Mas você não tinha nenhuma pretensão? Não era um país que você, de alguma forma, já tinha alguma conexão, um desejo? Foi realmente só porque te chamaram? Foi pra onde me chamaram. Se tivessem chamado pra, sei lá, Nova Zelândia, a gente tava indo. Porque
como eu falei, eu nunca tive vontade de sair do Brasil, assim. E tinha morado no Japão, não gostei muito, como eu falei pra você, então não tinha muita vontade, mas eu tava num momento que como eu falei, eu investi 5 anos da minha vida fazendo iniciação científica, publiquei um monte de artigo, eu investi muito da minha energia profissional, assim, do meu foco profissional, na minha carreira acadêmica. E de repente eu tinha desistido da minha carreira acadêmica. Eu falei, agora, sabe, você sente um pouco que o seu tempo foi perdido, sua energia foi perdida, você gastou tempo. E daí eu queria, então, alavancar minha carreira profissional agora como engenheira de software, que eu estava só começando, assim. E daí eu falei, eu quero focar 100% na minha carreira por enquanto. Então vamos lá, onde a empresa está mandando, a gente vai. Legal. E o que você achou do Canadá? Frio, chuva, não gosto do clima. Eu sempre falo, nossa, eu não sei como que a galera me segue ainda no Instagram, porque metade dos meus posts é reclamando que só chove. Só chove, não tem sol, eu moro em Vancouver, né? E Vancouver é uma das partes mais quentes do Canadá. Relativamente quentes, vamos colocar assim. No inverno, mesmo no auge do inverno, vai ficar no máximo -4, assim, ou seja, não é tão frio assim, comparado a vários outros lugares do Canadá. Na província do lado, em Alberta, faz -40, então para mim -4 está ótimo, relativamente. Mas o problema de Vancouver é que só chove, tipo, 2/3 do ano chove. E quando chove, nessa época que é chuvoso, aquele céu cinza de chuva, sabe? Não é igual no Brasil, que nem fiquei 2 semanas no Brasil, tá chovendo bastante aqui também na região de São Paulo, né? Mas é sol, aí chove, aí volta o sol. Tá lindo, perfeito. E às vezes chove com sol ainda. Mas lá não tem sol, gente. Gente, Akari significa, meu nome significa luz do sol. Eu gosto de sol, eu sinto falta do sol. Muito bom. E esse é um dos motivos pelo qual você agora está a caminho dos Estados Unidos? Não é, infelizmente. Não é? Tipo, pra quem não sabe, eu tô indo para os Estados Unidos porque a sede da Microsoft fica lá, né? Fica em Seattle, Redmond, assim. Só que Seattle, gente, fica 3 horas de carro de Vancouver. É muito perto, é a mesma... E é do lado do mar, as duas cidades, assim, é tipo muito, muito perto, o mesmo fuso horário, o mesmo tudo. Então é o mesmo clima, infelizmente. Mas eu tô indo porque meu time todo tá lá, só eu do meu time tô no Canadá. E daí eu queria ir pra lá, até porque também o salário aumenta um pouquinho, porque as empresas pagam salários diferentes para países diferentes. Então a partir do momento que eu cruzo a fronteira, passo a ser residente fiscal nos Estados Unidos, eu começo a ganhar um salário americano, que é maior. E eu queria estar perto do meu time para justamente focar na carreira, que é esse negócio que eu queria fazer, assim. Bacana. Então você... Faz quanto tempo que você mora no Canadá, que você foi pra lá? Faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, Google, Amazon. Amazon a gente tá falando do e-commerce, né? Isso, eu trabalhava no Marketplace mesmo. No Marketplace. E depois Microsoft. Isso, aí eu fiquei trabalhando na Microsoft do Brasil por uns 8 meses, mas só porque eu podia ter ido direto pro Canadá. Só que eu pedi para ficar trabalhando remoto um pouquinho, porque eu estava esperando o meu namorado terminar os processos dele para conseguir ir comigo. Daí eu fiquei 8 meses trabalhando na Microsoft do Brasil, de fevereiro a agosto de 2021. Em agosto de 2021 eu me mudei pro Canadá, tô lá desde então. Então... De Microsoft vai fazer 2 anos, mas de Canadá 1 ano e meio. E quais projetos você participou lá que você pode compartilhar com a gente? Eu trabalho no mesmo time desde sempre, que é um time que a gente faz... É o maior time, dizem que é o maior time de Data Science da Microsoft, que a gente faz Data Science para o Windows. Legal. Muitos projetos de Data Science do Windows, coletar dados do Windows, ver se na hora que a gente vai lançar uma release nova do Windows, vamos ver se está funcionando direito, vamos testar com pessoas dentro da Microsoft antes de mandar para fora, esse tipo de coisa, assim, muito Data Science, faço de tudo, faço front-end, faço back-end, faço Data Science, faço Data Engineering, faço produto, faço design de UI, UX, sou mais ou menos em tudo, mas a gente tenta. Muito bom. E você acredita que de alguma forma ter mudado para esse outro país, assim, eu não lembro exatamente quando a gente começou a se seguir no Instagram. Ai, faz alguns meses. Faz um tempinho. Mas eu lembro quando eu comecei a te seguir, eu olhei, eu lembro que você até você chegou a postar um story. Tipo, Thaísa chegou aqui e foi logo vendo eu passar vergonha, porque tinha uns reels bem engraçados de você e do seu namorado.
E você, então, começou a compartilhar ali com as pessoas um pouco da realidade, porque eu acredito, eu posso dizer por mim mesma, antes de me aproximar do Google, de ter a possibilidade de estar próximo de pessoas que trabalham em Big Techs, de viajar pra Califórnia, ali pro Vale do Silício, enfim, de estar no meio, eu tinha uma visão muito deturpada do que era a realidade de trabalhar numa Big Tech e de ser uma pessoa que está inserida lá dentro, né? Então, apesar de eu não ter trabalhado em uma Big Tech, estar próximo, eu era uma pessoa que tinha uma visão deturpada, e que quando eu conheci as pessoas, eu comecei a entender sobre uma realidade real, assim, tipo, realmente, são seres humanos, caraca, não são semideuses, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, a respeito do porquê você, de fato, decidiu ir para as redes sociais e, querendo ou não, de alguma forma, você começou a quebrar isso na cabeça de muitas pessoas também. Mas como eu falei, minha principal motivação era falar com a Caris do passado, né? Pessoal que tá no ensino médio, pessoal que tá no começo da faculdade estava perdido, que eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, em relação tanto de vida quanto profissional mesmo, e muita incerteza. Eu não gosto de programar, quase que larguei do curso. Eu tô lá para falar, gente, não larga do curso, porque pode ser que você ainda só não aprendeu a programar direito, assim. Eu não sei que curso eu faço, não sei o que eu gosto na minha vida. Você não precisa gostar. Você pode fazer alguma coisa, só que você acha que não odeia, que você acha que vai dar seu dinheirinho ali, você pode continuar. Eu também tive um momento que eu achava que eu não deveria fazer computação, porque eu estava lá só pelo dinheiro. Tem gente que fala muito assim, você tem que amar o seu trabalho. Eu descobri que você não precisa amar o seu trabalho, não, entendi. Então, eu queria falar essas coisas. E também, com certeza, uma das coisas era, como eu contei esse momento que, quando eu fiquei sabendo que existia estágios no Google, eu achava que não era pra mim. E daí eu também tô lá pra falar com essa Kari que achava que não era pra ela, falar, assim, você pode tentar. E se não der certo, tudo bem também, porque eu tenho amigos incríveis, assim, que eu também tiro o chapéu, e que também não conseguiram, porque entrevista também é muito de sorte, sabe? Então, eu acho que foi aí que eu comecei a querer falar. E daí, parte dessas coisas que eu acredito é isso que você falou, assim, que a gente não é semideus, somos só uma empresa de software muito grande e empresas que têm um marketing muito bom. Porque eu acho que a única diferença é que as empresas investem muito em employer branding, né? Que é quando a empresa investe, quando a empresa se vende como um bom lugar para trabalhar, né? Eu acho só que essa é a única diferença. São empresas muito grandes que investem muito em marketing de si mesmas, assim. Legal. E quando que você decidiu, assim, vou para as redes sociais? Como que foi uma boa isso? pergunta. Eu sempre gostei de falar com as pessoas, mesmo antes de ir pro Instagram. Então, desde 2016, eu entrei na faculdade em 2015, e em 2016 eu tava lá, já tudo que era oportunidade de evento. Tem o UPA, que é o Unicamp de Portas Abertas, que é um evento que a Unicamp fica aberta pra galera ir lá conhecer. Inclusive, fica aí a sugestão, pessoal, quem tá considerando fazer vestibular, vai lá na Unicamp Portas Abertas. Tem todos os institutos, faculdades, cursos, os alunos estão fazendo palestras para incentivar as pessoas, para ajudar as pessoas a escolher os cursos. E eu ia lá todo ano palestrar, para falar com as pessoas. E uma dessas minhas palestras no UPA, gravaram e botaram no YouTube. Caraca. E as pessoas começaram a ver. E as pessoas começaram a me procurar no Instagram para perguntar, tirar dúvida, assim. E eu gostava muito de ajudar, mas chegou uma hora que tinha pelo menos 3 pessoas por semana me mandando mensagem, e era tudo sempre as mesmas perguntas. E eu gostava de ajudar, então eu ficava assim 3 horas lá respondendo uma pessoa só. E como bons computeiros, né, boas pessoas, como a gente gosta de escalar tudo, eu falei, isso aqui não é viável. Eu vou gravar minhas respostas. E comecei a gravar, e eu não sabia onde botar, e não usava rede social direito também. Eu falei, comecei a botar no TikTok, até que alguém falou, eu não uso TikTok, mas eu queria ver seus vídeos, bota no Instagram. Comecei a botar no Instagram, e até que uma hora, não sei o que aconteceu, gente. Hoje eu tenho 130 mil seguidores, eu não sei como. Em um ano. Em um ano. Caramba! E como que foi pra você? Legal, então, primeiro, já pega esse insight já, né?
Escalabilidade. Ficar respondendo as pessoas de forma direta não era escalável porque várias pessoas faziam as mesmas perguntas. Então, por que não compartilhar isso com as pessoas de uma forma que fique numa vitrine, né, onde várias pessoas que chegarem ali com aquela dúvida possam tirar essas dúvidas, né? E aí você optou pelo Instagram, que querendo ou não, é uma rede social fácil de criar conteúdo no final das contas, né? Ai, no começo não foi fácil, não. Eu tive que aprender tudo, mas eu entendi o que você Que falou. ela facilita você... ela tem muitas ferramentas, muitas features dentro da própria ferramenta que você não precisa de um Photoshop, você não precisa de uma ferramenta externa, né? Ela te possibilita várias coisas. De fato, é bem difícil no começo, de qualquer forma. Mas a barreira de entrada ela é muito pequena, se a gente comparar com o YouTube da vida, por exemplo. E aí, então, você começou a criar conteúdo e as coisas começaram a escalar. Você acredita que isso foi acima das suas expectativas? Foi muito. Mas eu lembro que eu comecei... É que eu levo meus hobbies meio a sério, né? E eu lembro que nem, por exemplo, na pandemia eu falei, vou estudar piano. Aí chegou uma hora que eu tava fazendo 2 horas de aula de piano por semana, tocando piano muitas horas, ficava de noite tocando piano. E eu levo tudo muito a sério. Então, quando eu comecei a pegar o gosto pelo Instagram, eu tava postando, assim, 2 vídeos por dia. Tipo... E era uma merda, assim. Se vocês olharem, entra no meu perfil, gente. Olha lá embaixo, assim, horrível os vídeos, assim. Mas eu tava me divertindo, sabe? E eu lembro que quando eu tinha, assim, 120 posts, eu tinha, assim, 2.000 seguidores. Hoje eu tenho, acho que 160 posts, eu tenho 120 e poucos mil seguidores. Então, eu lembro que em algum momento, eu acho assim, no meu primeiro mês, eu fiz 500 seguidores. No segundo mês, eu fiz 2.000 seguidores. Eu cheguei nos 2.000 seguidores. Aí, no terceiro mês, eu tinha 10.000. Aconteceu alguma coisa. Eu comecei a aprender. Eu também ia estudando, ia tentando coisas diferentes, ia tirando para todos os lados. Eu fazia vídeo de tudo quanto é tipo de coisa. Até o vídeo que você estava comentando lá era o vídeo de eu cortando o cabelo do meu namorado, assim. E que, por sinal, hoje é marido. Se eu continuar falando que é namorada, ele vai ficar bravo comigo depois. Então, deixa eu deixar claro aqui que a gente casou pra ir para os Estados Unidos. Então, até que uma hora, assim, eu peguei e começou 20.000 seguidores, foi subindo, 80, estamos 120 e pouco, quase 130 agora, eu acho. Legal, leva bem a sério seus hobbies mesmo. Mas chega uma hora que você aprende a fazer, assim, e é aquilo que eu falei no começo, sabe? Eu acho que você consegue fazer as coisas se você aprender direitinho do que você precisa fazer. Muito bom. E, beleza, você contou que você queria, então, continuar na área acadêmica, depois você decidiu ir pro mercado, e aí você começou, então, a ter, de certa forma, êxito nas suas tentativas. Hoje você tá lá no Canadá, prestes a se mudar para os Estados Unidos, trabalhando na Microsoft. Quais são os próximos passos da Akari? Boa pergunta, todo mundo me pergunta isso, eu não sei. Eu lembro que quando eu entrei na Microsoft, eles têm vários programas de mentoria interno, assim, que eles te ajudam a conectar, porque a Microsoft tem 200.000 funcionários. Ia falar seguidores. Deve ter mais seguidores do que isso. Acho que mais. Mas a Microsoft tem 200.000 funcionários e eles te ajudam a conectar com pessoas da empresa que tem muito mais experiência que você. Eu lembro que a primeira mentoria que eu fiz, o cara lá, um cara muito importante da Microsoft Research, assim, falou, onde você quer estar daqui 10 anos? E eu falei, eu não sei. Mas eu acho que foi também um momento de virada para mim, porque justamente quando a gente tá no ensino... Eu comecei a me tocar, assim, que quando a gente tá no ensino fundamental, a gente sonha em estar no ensino médio. Quando a gente tá no ensino médio, a gente sonha em estar na faculdade. Quando a gente tá na faculdade, a gente sonha... No meu caso, eu sonhava em estar no mestrado e depois estar no doutorado. Eu sempre pensava que ia ser saltos muito grandes da minha vida, assim, que ia mudar muito a minha vida em 5 anos, em 10 anos. E hoje eu não consigo mais imaginar isso. Eu acho que daqui a 10 anos, provavelmente, eu vou continuar sendo engenheira de software. Então, foi um momento muito importante na minha vida pessoal e profissional, assim, que eu comecei a querer dar passos menores e me preocupar um pouco mais com o presente, em vez de falar com o futuro, sabe? Então, acho que agora eu quero... não estou preocupada em próximos passos grandes, pelo menos. Eu quero
continuar me dando bem no meu time, gosto muito da minha gerente, quero continuar tendo uma boa relação com ela, continuar aprendendo muito. Uma coisa que eu falo bastante pro pessoal é que a cada 3 meses, mais ou menos, eu tento olhar pra cara de 3 meses atrás, ou seja, uma janela bem pequenininha e ver se eu aprendi, me comparar com 3 meses atrás. E atualmente eu fico muito feliz que a cada 3 meses eu sinto, nossa, eu aprendi tanto. Uhum. E eu fico feliz com isso, sabe? Eu quero continuar tendo esse ritmo de aprendizado, o que é bastante desafiador, né? Porque quando você acaba de entrar numa empresa, é muito fácil você olhar 3 meses atrás e falar, nossa, aprendi um monte. O salto é muito grande. É muito grande, mas conforme você tá ficando há mais tempo na empresa, começa a diminuir isso. Então, eu acho que só de eu ter esse foco já vai ser um desafio muito grande, de eu continuar sempre aprendendo num ritmo muito grande, vai ser bastante desafiador. Esse é o meu objetivo por enquanto. Quais as habilidades que você hoje está desenvolvendo em você? Boa pergunta. Tem, sim, na vida pessoal ou profissional? Tanto faz. Ai, que difícil. Gente, vida pessoal, eu quero estar com a terapia em dia. Quero estar com a terapia em dia, cuidando da minha saúde. Eu tô muito preocupada com a minha saúde ultimamente, principalmente porque eu vejo as pessoas mais velhas da minha família que estão ali já, né? Estão com diabetes, estão com isso, com aquilo. E eu fico, gente, uma coisa que eu quero pra minha vida é envelhecer bem. Aí estão lá com skincare em dia, na academia, comer direitinho. Esse é o meu foco, assim, de envelhecer bem pra vida pessoal. E também um outro foco que eu tô tendo agora é que eu quero mudar para os Estados Unidos e finalmente aquietar a bunda em algum lugar, sabe? Porque eu tô nessa de mudar para lá e para cá faz tanto tempo, né? Que na Unicamp eu morei em uns 5 lugares diferentes, moro em República, dividi kitnet com um amigo, aí mudei para o Canadá, agora eu quero mudar para os Estados Unidos e ficar quieta lá por uns bons anos. Então, na minha vida pessoal é saúde e estabilidade, assim, estabilidade de local. E enquanto que na vida profissional, acho que desenvolver mais habilidades que são valorizadas no engenheiro de software, tanto técnica quanto de comunicação, gerenciamento, liderança. Conforme a gente vai subindo, mais essas coisas acabam ficando mais importantes, né? Hoje você se interessa mais por continuar na área técnica ou o management? Gestão falta... Eu acho que, principalmente em Big Tech, demora muito para você subir, né? Eu acabei de virar pleno mês passado. Né? Eu virei pleno em dezembro e tirei férias. Então, eu nem sei ainda como que vai ser minha vida de pleno. E na minha vida de pleno até sênior vai pelo menos uns 5 anos, assim, chutando baixo. Então, tem muito tempo para eu me preocupar com isso. E só a partir de sênior que a gente começa a direcionar melhor se a gente quer carreira de gerência ou contribuição individual, né? Legal, não é uma coisa que agora... Então, assim, se você já tem muita certeza que você quer alguma coisa, bacana você já ir direcionando. Mas o meu plano é chegar no sênior, daí eu penso. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Muito pouquinho. bom. Akari, falamos muitas coisas a respeito da sua jornada, do passado, do presente, um tiquinho do futuro, né? Porque, pelo que eu percebi, o seu modo... Isso é muito legal, né? As pessoas saberem qual é o seu estilo de planejamento. É um planejamento a curto prazo, médio prazo, longo prazo. E eu vejo que isso é uma questão de fase, né? É do momento que você está vivendo, né? Tem pessoas que... Eu, particularmente, não faço mais planejamentos daqui 10 anos, até porque quando eu olho para trás, 1 ano atrás, eu não sabia onde eu estaria agora. Eu não tinha planos de estar, por exemplo, recebendo você aqui fazendo o Podtai. Não era algo que eu imaginava para minha vida, né? Mas é algo que chegou como uma oportunidade e eu gosto muito de falar para as pessoas que, independente se você é uma pessoa que faz planejamentos a médio ou curto prazo, esteja atento às opções e às oportunidades que estão ao seu redor. Porque não adianta você fazer um planejamento daqui 10 anos, dependendo do contexto e do gosto da pessoa, obviamente, mas você se prender aquilo de uma forma que você não para olhar as oportunidades que vão te aparecer no meio do caminho e que podem mudar todo o jogo, todo o seu planejamento, pegar tudo que você planejou e jogar no lixo. Que foi o que aconteceu comigo, né? Que eu tava lá perseguindo mestrado, doutorado loucamente. Aí eu fui fazer uma side quest ali de vou fazer estágio em Big Tech para juntar dinheiro e acabei ficando por ali mesmo, assim. Antes, até esse momento acontecer, eu acho que eu ficava muito perseguindo o objetivo, igual você falou, assim, ficava muito perseguindo, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero ser uma grande acadêmica, grande pesquisadora. E daí eu comecei a perceber que no fundo,
Eu acho que eu queria fazer isso porque eu gostava de conhecer o mundo, gostava de aprender. E eu achava que um doutorado era uma boa forma de conhecer o mundo e aprender. E eu acho que é mesmo, porque você estuda muito e você viaja bastante para congresso, você conhece muita gente na área acadêmica, muita gente importante, muita gente inteligente. Mas daí eu comecei a perceber que, como esse era o meu real motivo, né, uma coisa muito mais abstrata, muito mais genérica, tinha muitos outros objetivos, muitas outras coisas que eu poderia fazer na minha carreira que se encaixavam nisso também. E hoje eu acho que eu sou contente, assim, com a minha carreira de engenheira de software, porque, no fundo, ela me dá isso daí, ela me dá aprendizado, me dá dinheiro para conhecer o mundo, e é isso daí. Nossa, tantas coisas que você tá falando que eu consigo identificar coisas na minha história que são muito semelhantes, né? O meu sonho era ser diplomata, eu falo isso com bastante frequência para as pessoas, porque eu me considerava uma pessoa 100% de humanas antes de entrar no Colégio Técnico da Unicamp. Na verdade, durante o Colégio Técnico da Unicamp, eu ainda queria ser diplomata. Tanto que no terceiro ano do ensino médio, eu prestei para um programa chamado Jovens Embaixadores, que era um programa da Embaixada Norte-Americana no Brasil, em que você faz várias etapas de um processo seletivo, língua inglesa. Nunca tinha estudado inglês na minha vida também, nunca tínhamos tido condição financeira para pagar um curso. E aí, dentro dessas várias etapas, você tinha que ter trabalho voluntário também, você tinha que ter isso de forma comprovada e tudo mais, pelo menos 5 anos de trabalho voluntário. Nossa. E como meu objetivo era ser diplomata, então fazer parte de um programa de jovens embaixadores fazia todo sentido. E eu lembro que eu fiz parte desse processo seletivo, fui selecionada entre 150 alunos do país inteiro, é voltado para escolas públicas. 50 pessoas foram para os Estados Unidos e uma galera foi para a Embaixada Norte-Americana em Brasília. Eu fui para Brasília, né? Não fui selecionado para os Estados Unidos, não sei exatamente se era um sorteio ou alguma coisa assim. Fui para Brasília, numa imersão em língua inglesa durante uma semana, e lá eu conheci diplomatas. Lá eu tive contato com diplomatas de outros países que estavam trabalhando no Brasil. E eu comecei a entender qual era a realidade da diplomacia, que era bem diferente da ilusão e daquilo que eu tinha pintado na minha cabeça, né? Eu comecei a entender os pormenores. Não foi só por isso, mas aí eu me perguntei exatamente o que você está trazendo, assim, que é extremamente precioso, e eu espero que você esteja atento a isso que a Kari acabou de falar. Que é a diferença, eu entendi naquele momento, e é um processo de autoconhecimento, né? Muito. Isso tudo que você passou foi um processo de autoconhecimento, de se permitir entender quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer agora e daqui a pouco. E aí chegou um momento onde eu me perguntei, Thaísa, seu sonho é ser diplomata? Diplomacia é meio ou é fim? Exatamente. E eu entendi que pra mim poderia ser fim. Assim como eu tenho amigos que o sonho deles é ser programador, é ser engenheiro de software. Ele não consegue se enxergar fazendo nenhuma outra coisa na vida porque ele gosta daquilo. Ele termina de trabalhar e ele vai programar mais um pouco. No final de semana ele está estudando Rust. Porque sim, não tem nada a ver com o trabalho dele. Ele gosta daquilo de fato. Mas eu percebi que pra mim não era o fim, era um meio. Era uma ferramenta, era um caminho para eu conseguir atingir algo que era o fim, de fato. E foi nesse momento que eu entendi que, através da tecnologia, eu poderia atingir os mesmos objetivos. E quais eram? Impactar a vida das pessoas, porque eu tinha vindo de uma classe social muito limitada, então eu queria poder ser uma voz, ser resposta para as pessoas que tinham a mesma condição que eu. Eu queria mudar a vida da minha família. Eu queria conhecer muitos países, muitas culturas, falar muitos idiomas. Então, esses eram os principais objetivos que eu tinha como Thaísa, sabe? Eu queria sair daquele contexto e a tecnologia me deu tudo isso. Tudo isso. Eu viajei, a primeira viagem que eu fiz para fora do país... Eu nunca paguei para ir para fora do país, só para você ter uma ideia. Nunca. Eu fui 2 vezes para o Vale do Silício, porque o Google pagou. Eu fui para a Espanha, com tudo pago pela Unicamp, no intercâmbio. Eu fui para o Google da Argentina fazer uma palestra num evento de mulheres na área de tecnologia. Então, assim, eu viajei para vários países por conta da tecnologia, né? Eu descobri, através daquele contexto, que, na verdade, era até mais fácil impactar a vida das pessoas de forma escalável, né, diretamente, e conhecer outras culturas, porque a gente está falando de um idioma, que é a programação, né? Universal.
que todas as pessoas, todos os países têm programadores e que a gente consegue dialogar ali no mesmo idioma, né? Que a gente consegue se conectar com outras pessoas ao redor do mundo. Então, isso que você falou, assim, eu acho que de tudo que você falou, eu acho que é muito profundo isso. Que é esse processo de autoconhecimento e de se permitindo entender quem eu sou, o que eu quero, o que é meio, o que é fim. E é engraçado que, como eu falei, uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar quando eu tinha uns 10 anos, na hora de escolher uma profissão, foi que eu gostava de dar aula, eu gostava de ensinar. E só que eu falei, deixa pra lá, né? Deixa eu ganhar um pouquinho de dinheiro aqui, depois algum dia a gente pensa nisso. E coincidentemente, hoje eu sou blogueira e eu tô sempre lá dando dica para as pessoas, que é uma forma de ensinar, uma forma de se conectar com as pessoas. E na verdade, quando eu me imaginava sendo professora, eu me imaginava nem tanto dando aula, mas aquele momento que eu tive umas conexões tão bacanas com os meus professores ao longo da minha vida escolar, que eu me imaginava estando naquele papel, sabe? Eu queria ser aquela pessoa, assim. E hoje eu sou, de uma forma completamente aleatória, que não tem nada a ver com ser professora de matemática, sabe? Eu sou engenheira de software e eu tô contando da minha vida indo no mercado no Canadá e é a mesma sensação, mesmo prazer que eu sinto, assim. É muito engraçado isso, sobre a diferença entre uma profissão como um meio ou um fim, né? Excelente. E mentorar as pessoas, né? Essa questão da proximidade, do que os professores puderam ser para você, eles foram mais do que professores, né? Claro que depende muito da definição de professor que a gente está utilizando aqui, mas eles foram mais do que isso. Quando eles sentaram, quando eles trouxeram para você algo muito individualizado e personalizado para sua necessidade. Exatamente. E eu pensava, queria tanto ser essas pessoas, mas no fim eu não queria ser professora, eu acho. Não precisava ser como professora, podia ser de outras formas. Excelente. Akari, vamos para um momento bate-bola aqui. Vou fazer uma pergunta e aí você responde e você pode elaborar um pouco mais a respeito dela. Isso é tão chique. Isso é muito chique. Tão chique. Vamos. Muito bom. Vamos lá. A primeira pergunta é um filme. Ai, meu Deus. Gente, eu sou péssima nesse negócio de cultura. Você vai começar a perguntar um monte de coisa de música, de filme, eu vou falar que eu não sei, porque eu não sou uma pessoa de ver filme, de ver essas coisas, não, sabia? Não tem nenhum que te marcou assim? Nossa senhora, eu não vejo quase nada, não vejo série, eu sou muito chatinha de ver essas coisas. Ai, meu Deus, você quer que eu responda mesmo, que você vai me deixar em pânico. Não. Essa é uma resposta válida. Eu assisto filmes, assim, mas eu não acho que eu não tenho muito uma cultura, um laço muito grande com a cultura pop em geral, com filme, com cinema. Mas eu gosto muito, minha autora preferida é a Agatha Christie, então eu gostei muito que recentemente fizeram 2 filmes nas obras dela, que é o Assassinato no Expresso do Oriente e A Morte no Nilo. Então eu gostei muito, estou ansiosa, gente, façam mais filmes da Agatha Christie, que eu gosto muito. Vou aproveitando um livro. Vamos ver, um livro. Muitos livros que mudaram a minha vida. Eu acho que o primeiro é o Cracking the Code Interview. É um livro que mudou muito a minha vida, né? Porque é um livro que a gente usa, pra quem não sabe, é um livro que a galera usa bastante pra fazer entrevista de código, que é o tipo de entrevista que Google, Amazon, Microsoft, Facebook e muitas outras empresas de tecnologia usam. E quando eu decidi que eu ia fazer processo seletivo para essas empresas, foi para esse livro que eu corri. Eu li ele de cabo a rabo, eu tenho a minha cópia, ela que tá toda destruída de tanto. Eu andava com ela para lá e para cá na mochila. Então acho que foi o livro que eu mais li na minha vida, porque eu devo ter lido ele umas 5 vezes, assim. Mas eu lembro que um livro que acho que me marcou um bocadinho foi quando eu era adolescente, eu li O Mundo de Sofia, que é um livro de introdução à filosofia para crianças. E eu acho que me marcou bastante, porque foi desenvolvendo minha abstração, assim. Foi seu primeiro contato com filosofia? Eu acho que um dos primeiros, assim. E até hoje eu acho que eu gosto bastante do tema, de entender o mundo, como ele funciona, assim. E foi um dos primeiros conteúdos que eu acabei lendo, que tem essa pegada de entender o mundo como a abstração que o mundo é, sabe? Legal. Essa parte dos questionamentos também, né? De trazer um questionamento mais profundo em relação àquilo que talvez seja um senso comum. Exato. Acho que até hoje, assim, eu tento ter uma visão mais macro das coisas. Legal. Um jogo. Boa pergunta. Eu adoro puzzles, adoro coisas de detetive, como eu acabei de falar, adoro Agatha Christie.
E eu sou japonesa, né, gente? Então eu cresci no Japão e lá tem um jogo, uma série de jogos muito boa que chama Professor Layton, que não é muito conhecido aqui no Brasil porque eu acho que não tem nem a versão em português. Mas é um jogo de detetive muito bom. As histórias são lindas. São acho que uns 6, 7 jogos. Desculpa. E eu gosto muito dele. Se alguém... Tem a versão em inglês, então se alguém quiser jogar, super recomendo Professor Layton. Você curte anime, mangá? Leio bastante mangá. Faz um tempinho, mas eu já li muitos. Qual que você mais gosta? Ai, boa pergunta. Eu acho que um dos que mais me marcaram pelo fato de... Nossa, eu acabei de lembrar que eu esqueci um negócio na casa da minha avó. Ai, meu Deus. A minha prima me deu uma caneca do Naruto, que justamente que eu ia falar que eu acho que um dos que mais me marcaram foi Naruto. E a minha prima me deu uma caneca do Naruto. Lari, me desculpa se você tá assistindo isso. Eu deixei na casa da avó. Vamos mandar para a Lari esse trecho. Ai, Lari, desculpa, viu? Minha priminha querida, que inclusive tá prestando vestibular. Quero muito que ela passe em algum lugar. Mas eu acabei de me tocar que eu esqueci a caneca do Naruto, que é a sua resposta aí. Muito bom. Nossa, Naruto eu assisti bastante por conta do meu irmão. Tudo que meu irmão assistia de anime, eu assistia também. Naruto foi um que a gente assistiu ele todo criancinha. E depois a gente começou a assistir ele adulto também. Eu acho que a história nem é nada demais. Tem muitas outras histórias que são muito mais profundas e legais, mas foi um dos primeiros, acho que o primeiro anime que eu assisti. E até hoje eu assisto esse negócio porque é infinito. Então, é uma coisa que eu acho que me acompanhou, assim. Muito bom, muito bom. Uma música. Uma música difícil. Eu tô sentimental, tá, gente? Eu acabei de sair da casa da vovó, me despedi da vovó. E o meu avô, ele é músico. O meu avô, assim como você, eu também canto. Porque meu avô é professor de canto. E acho que a música preferida dele é Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley. Inclusive, fui assistir o filme do Elvis, chorei. Eu podia ter falado isso no filme, né? Nossa. Mas eu fui assistir o filme do Elvis, chorei no filme do Elvis, porque é um dos cantores preferidos do meu avô. Eu acho que é uma música que eu gosto muito porque me lembra dele, assim. Coragem de dar uma palhinha pra gente? Não. Não? Não. Precisava tentar. De qualquer forma. Muito bom. Se a sua vida fosse um filme, qual seria a trilha sonora? Pô, mas você só faz pergunta difícil. Qual seria... Eu acho que... Também, um outro cantor que meu avô gosta muito é o Frank Sinatra. E ele tem uma música muito bacana que chama My Way, que fala sobre a vida, sobre como... A vida é difícil, mas é isso aí, né? Eu acho que... Eu me identifico bastante, assim. Acho que se um dia eu morrer, gente, toquem My Way no meu enterro. Se um dia eu morrer, não, né? Porque um dia eu vou morrer. Mas quando eu morrer, vocês toquem My Way no meu enterro. Então realmente é a trilha sonora. Eu acho que sim. Eu acho que ela é marcante, já ouviu? Já, maravilhosa, é um clássico. É um clássico muito... E se a sua vida fosse escrita em um livro biográfico, qual seria a moral da história? A moral da história? Dedo no cu e gritaria. Não sei se eu podia falar isso. Pode cortar se quiser. Total doideira. Eu gosto de um caos. Muito bom, muito bom. Akari, amei nosso bate-papo, amei Foi conhecer um pouquinho mais a sua história, perceber as diversas sinergias e identificações pra gente chegar até aqui. Sim. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais pra galera poder te acompanhar, enfim, conhecer um pouquinho mais tanto do seu dia a dia, dos seus aprendizados, dos bastidores da sua história e também uma última mensagem pra galera. Tá, as minhas redes sociais são @akaliueda, basicamente é meu nome, só que em vez de R vai um L. Inclusive, muita gente me pergunta por que é Akali Ueda e não Akari Ueda. E a resposta é porque alguém já estava usando o Akari Ueda, não sei porquê. É uma conta, gente, vocês procurarem Akari Ueda no Instagram, não tem foto, não tem seguidor, não tem post, não é seguido por ninguém, é um perfil fechado e não sei por que a pessoa foi lá só para empatar a minha vida, assim. Mas tudo bem. E daí eu escolhi o L no lugar do R. As pessoas perguntam se é do personagem de LOL, que é o jogo, mas não é. Mas é porque o L e o R e o L no japonês têm a mesma sonoridade. Então, se fosse um japonês lendo Akali Ueda, eles iam ler Akari Ueda. Então, Daria na mesma. daria na mesma. E daí eu falei, vai isso daí mesmo. E então é no TikTok, no Instagram que eu uso.
Mas basicamente eu posto a mesma coisa, só para públicos diferentes. Gostaria muito de algum dia ir pro YouTube, mas é um trampo. É um trampo, tudo é muito mais sofisticado no YouTube. Quem sabe um dia vou... uma outra rede social eu gostaria de sugerir pra galera me seguir. Ainda não tem nenhum post, mas a gente tá começando como é uma organização sem fins lucrativos para dar mentoria para as pessoas. Como eu falei, eu acho que uma das grandes paixões da minha vida é mentorar as pessoas. E chama Mentoreca. E é com o Eike, inclusive, um amigo que você conhece também. Abraço o Eike, se você está assistindo aqui. Meu veterano. Isso, ele é do Cutuca também. Então, a gente já está finalizando as coisas, a gente quer lançar um projeto, A gente já teve a primeira edição de mentoria, a gente mentorou 33 pessoas. E a gente quer ter uma segunda edição agora, espero que ainda em janeiro. E então me sigam lá, Mentoreca. E qualquer outra pergunta mesmo? Falar uma mensagem final, né? Deixar uma mensagem pra galera. É isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando da minha exposição na internet aí. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei de falar besteira, gostava de falar bobagem. Eu lembro que eu falava, o meu sonho um dia é ganhar dinheiro pra falar merda. E eu não ganho dinheiro com o Instagram. Inclusive, muita gente me pergunta isso, sabia? Se eu ganho dinheiro com o Instagram. Eu nunca fiz nenhuma publicidade e tal, porque é para ser mais meu trabalho voluntário mesmo. Não pretendo ganhar dinheiro com isso. Mas eu fico feliz que as pessoas querem ouvir as besteiras que eu tenho para falar, assim. Tô lá para justamente mostrar o meu dia a dia de hoje, porque eu acho que uma das coisas que mais sentia falta quando eu estava na faculdade, principalmente, é o que acontece depois da faculdade, né? As pessoas geralmente se formam e desaparecem, você não sabe o que acontece depois, então eu queria estar lá para mostrar isso. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que esteja ajudando vocês, e é isso aí. Pessoal que me segue, muito obrigado pelo carinho, o pessoal é muito gente boa. Eu imaginava que quando eu fosse pra internet ia ter muito hater, essas coisas, até tem alguns, mas a galera que é mais gente boa é com certeza a maioria. Agradeço aí o carinho de todo mundo. Uma das minhas metas de 2023 é continuar com força no perfil ali, porque cansa, né? Cansa. Uma hora você fala, eu não aguento mais, mas eu tô tentando, não quero parar, não. E pro pessoal que não me segue, que não me conhece, vai lá dar uma chance, pessoal. Tô lá compartilhando as besteiras que acontecem na minha vida, as bobagens que acontecem na minha vida. E é isso aí. Muito bom. Akari, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, presença. Gente. Esse estúdio aqui é muito chique, vocês não têm ideia. Era o meu sonho da minha vida, assim. E dado que o Jô já morreu, então vai dar isso, né, gente? Segunda pessoa mais importante depois do Jô. Uma honra te receber aqui. Eu tô realmente muito feliz por ter tido a oportunidade de gravar esse conteúdo. Você que chegou até aqui, né? Depois de, Quanto tempo estamos já aqui, foi? o quê? 1h30? 1h30. Meu Deus do céu, quanta coisa, de gente. conteúdo, muitos cortes depois para as redes sociais, muitos insights. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar cada detalhezinho do que a Akari compartilhou aqui a respeito da jornada dela, de tudo que ela falou. Assim, o que mais me chamou a atenção foi a questão de uma jornada de autoconhecimento, de se permitir, de se conhecer. Tiveram altos, tiveram baixos. Ela contou um grande baixo aqui pra gente. Eu tenho certeza que tiveram outros vales, né? Outros momentos de tristezas, de chateação, de não conseguir atingir os seus objetivos. Mas você continuou batalhando e buscando a transformação e os resultados, e transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. E agora está nessa empreitada de conseguir ser resposta para muitas pessoas, né? De entregar ali... as pessoas costumam dizer para mim, é bem frequente as pessoas falarem assim para mim: nossa, eu quero ser como você quando eu crescer. E aí eu brinco com elas e falo assim: gente, coloca uma meta mais agressiva, né? Porque se eu tô aqui, eu posso te dizer coisas que eu não ouvi na minha trajetória. Então, a tendência é que você vá muito mais longe. Justamente porque você tem hoje, nesse mundo de facilidades de acesso a pessoas, de influenciadores que são outros seres humanos, que não são necessariamente influenciadores ou personagens, né? A gente pode conhecer a realidade, os altos e baixos, os aprendizados, e aplicar na nossa vida aquilo que faz sentido para nós.
né? Exatamente. Quem me dera na minha época, quando eu entrei na faculdade, ter tanto influenciador de tecnologia como tem hoje para falar o que é que eu tenho que fazer. Não o que eu tenho que fazer, né? Mas pra gente ter uma noção do que a gente vai encarar lá na frente. Exato. E... Não terceirizar as suas decisões, mas conhecer as outras decisões e as consequências das decisões que outras pessoas Exato. tomaram. Exato. Excelente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, caso você esteja por aqui. Por favor, se inscreva mesmo, porque ó, a quantidade de visualização que a gente tem nos nossos episódios versus a quantidade de gente inscrita no canal, gente, é muito distoante. Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos episódios. Caso você esteja em alguma plataforma de streaming, um Spotify da vida, um Amazon Music, um Apple Podcast, Google Podcast, também não deixa de se inscrever, dar a sua nota também pra gente saber o que você tá achando. O feedback é algo extremamente importante. Comenta aqui o que você achou, o que mais chamou sua atenção, gostou da história da Akari, alguma coisa aí mexeu com você, gerou alguma identificação. Não deixa de mandar mensagem pra gente também, seguir a Akari nas redes sociais, continuar acompanhando. Ela não fala tanta bobagem não, viu, gente? Ó, é só história, tá? Vocês vão amar conhecer um pouquinho mais ali da realidade dela. Principalmente com essas mudanças todas, né? Ela vai contando pra gente coisa que a gente nem sabe que existe, né? Porque a gente não passou por essas situações. Acho que essa é a graça, né? Eu acho que na minha vida acontece muita coisa muito doida o tempo todo. A vida dela é interessante. A minha psicóloga, eu vejo minha psicóloga a cada 15 dias, e a cada 15 dias ela fala, nossa, mas aconteceu tudo isso. E toda semana, toda vez que eu vou na terapia, é isso, acontece muita coisa. E eu vou compartilhando nas redes sociais, porque mais pra mostrar pras pessoas coisas diferentes que tem no mundo, né? Que era uma vontade que eu tinha de conhecer o mundo, e eu quero que vocês conheçam também. Espero que vocês consigam conhecer aí através das minhas lentes. Conhecer o mundo através dos olhos da Akari. Gente, muito obrigada. Não se esqueçam, as oportunidades estão ao nosso redor. Muitas das vezes, quando a gente se fecha num plano muito específico, a gente acaba não percebendo o que está o que está do nosso lado, as possibilidades. Às vezes a gente vai pegar todo o nosso plano, jogar ele no lixo, e às vezes a gente vai seguir o nosso plano mesmo. Então é muito mais uma questão de contexto e uma questão de você se permitir olhar para aquilo que está ao seu redor, né? Se permitir se conhecer, entender o que você realmente quer, o que você não quer, principalmente o que você não quer. Né? A coisa mais importante é o que você não quer, né? E aí a gente vai analisando as outras possibilidades. Obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê numa próxima. Meu Deus do céu, tô toda torta na cadeira aqui. Eu queria me esticar, mas não podia. Não podia. Obrigada. Não, ficar muito tempo sentado assim, nossa. Eu tô me espreguiçando toda, eu tô tipo, não posso, eu tô com o pescoço duro.